começar lendo aquela parte da apostila aqui, então, que eu achei interessante aqui, pessoal. Página 13. Eu. Propriedades da água. Depois, se a gente for ler, eu quero ver se eu consigo ler do Arquimedes e a Coroa do Rei, que eu achei mais legal. Do Arquimedes? Esse mesmo. Tá. Muito legal. Eu acho que sou eu que sou o problema. Então, vocês vão começar lendo. Peraí, eu não sei se eu saio da reunião para fazer um teste. Volto. Deixa eu ver aqui. Eu tô ouvindo todos vocês picotantes. Não tem como eu sair, né? Eu acho que não tem. Tá, vamos lá. Quem quer começar, então? Propriedades da água. Quem a senhora acha? Eu vou fechar minha câmera para ver se melhora. Vamos, eu estou compartilhando uma tela aqui com vocês. Quer começar, Manuela? Daí só fecha a câmera para sair melhor o som. Tá. Propriedades da água. Você já deve ter percebido algumas características da água em seu dia a dia. Utilizando nossos sentidos, podemos perceber que a água é boa para beber, não tem cheiro, gosto ou cor. Deu certo ou ficou fazendo barulhinho, Pro? Tá bom, por enquanto. Continua. Uma das principais características que fazem com que a água seja essencial para os vivos e o ambiente é o fato de ser ótimo solvente. Ou seja, água, uma colher de açúcar em um copo de água e mexer um pouco. Manu, você podemos perceber. Tá. Dá para ouvir agora direito? Não, você pulou na sua leitura. Tá. Leitura. Tá. Uma das principais características que fazem com que a água seja essencial para os seres vivos e o ambiente é o fato de ser um ótimo solvente. Ou seja, a água tem a capacidade de dissolver várias outras substâncias. Por exemplo, ao colocar uma colher de açúcar, um pouco de água e mexer um pouco, podemos perceber que o açúcar se dissolve completamente na água. O mesmo acontece com o sal. A gelatina em pó é uma infinidade de substâncias. Peraí, Pro. Essas características da água permitem que nutrientes importantes sejam dissolvidos no sangue, que a seiva leve sais minerais para todas as partes das plantas e até mesmo o oceano abrigam a vida. Rafael, continue aqui, daí onde eu circulei. Tá bom. A água dissolve tanto substâncias que é chamada de solvente universal. Entretanto, apesar do nome, ela não dissolve todas as substâncias. Você já deve ter misturado um pouco de óleo a água, é percebido que ele não se dissolve. Então, aqui está mostrando, né, a questão da solubilidade da água, né? Até aí tudo bem, né? Tá tranquilo. A gente percebeu aqui da questão que ele compara ali quando é misturado a água ao óleo, né? Ele começa o texto falando assim, ó, as características da água, né? A água boa para beber não tem cheiro, não tem gosto ou cor, né? Então, aqui, a água dissolve o açúcar e os nutrientes que são carregados pelo sangue. Então, ela é
solvente, como leu a Manuela ali, né? Solvente. Mas ela, na questão da gordura, ela não se dissolve, né? É um componente que ela não se dissolve. E o açúcar, quando você mistura, ele dissolve, né? Vamos lá, então, vamos continuar. Kaique, continua para nós, Kaique? Essa primeira, você já pensou? Isso. Você já pensou por que alguns objetos flutuam e outros se afundam? A madeira, por exemplo, flutua, objetos cheios de ar também. Isso ocorre devido à densidade da água, ou seja, materiais menos densos tendem a flutuar. É por isso que as boias são feitas de materiais leves que flutuam com facilidade. Isso. Então, aqui ele falou primeiro que a água, ela dissolve, né? Nessa parte, está dissolvendo todos os nutrientes para o sangue, dissolve o açúcar na água e não se dissolve, no caso, com o óleo, né? Então, a característica dela é essa, né? Para poder levar os nutrientes para o sangue, ela vai... por isso que a gente precisa tomar água, né? Muita água. Dissolve importantes nutrientes para o nosso sangue que vão ser levados para os órgãos. E aqui embaixo, que o Kaique leu, a densidade, né? Então, você já percebeu que alguns objetos flutuam e outros não, né? Que ela é densa. Materiais menos densos tendem a afundar. A flutuar, quer dizer, desculpa. É por isso que as boias são feitas de materiais leves e que flutuam com facilidade. E os mais densos, né? Então, aqui a densidade dos objetos, né? E que flutuam ou não na água, né? A boia é feita de material leve preenchida de ar para flutuar. Já a âncora precisa ser feita de um material pesado, bem mais denso que a água para afundar e prender o navio. Quem que não leu ainda? Deixa eu ver. Eu não li. Vai, Isis. Ainda não. Ok. Analise a seguinte situação. Ao colocarmos uma bolinha feita de massa de modelar em um recipiente com água, podemos perceber que ela afunda. Contudo, se fizermos um pequeno barco com a massa de modelar, ele flutuará. Isso acontece porque o barco desloca mais água que a bolinha. Massa de modelar em formato de bolinha e de barco. Nossa, que interessante essa situação aqui, né? Analise a situação. Ao colocarmos uma bolinha de massa de modelar em um recipiente, podemos perceber que ela afunda, certo? A bolinha. Mas se a gente fizer um pequeno barco, ela flutuará. Por que será? Que interessante isso. Uma experiência boa para fazer em casa, hein? O que vocês acham? Qual que é a diferença, pessoal? Eu acho que é por causa do que a gente disse da densidade. Porque a bolinha de massa, ela não tem muito ar. Já no barquinho também, ele tem mais ar, né? E daí ele também distribui bastante o peso dele. Tanto quanto empuxo, que tá falando ali na parte de baixo da folha. Ah, legal. Então continua para nós o raciocínio aí. Vamos lá. Ok. Você já percebeu que quando está na água, parece que o seu corpo fica mais leve? Na água existe uma força chamada de empuxo, que age no sentido contrário ao peso do objeto. Na situação representada acima, o peso da bolinha está concentrado e o empuxo é menor. Porém, quando o formato muda para o barco, o empuxo fica maior que o peso. Desse modo, a massa de modelar flutua
É por isso que os pesados barcos de aço conseguem flutuar na água. Portanto, para um objeto flutuar, é preciso considerar dois fatores: o material de que ele é feito e seu formato. Caraca, que legal esse negócio aqui, gente, que a gente está lendo. Ah, será que tem alguma coisa a ver com a força da gravidade também? Porque esse empuxo seria a força da gravidade também, né? Ó, que age no sentido contrário ao peso do objeto. Na situação representada acima, o peso da bolinha está concentrado, né, na bolinha, e o empuxo é menor. Porém, quando o formato muda, no caso do barco, o empuxo fica maior. E daí ele flutua. Seria a mesma coisa que a gente, quando a gente está com o peso concentrado na Terra, e quando a gente está quando a gente vai para a Lua, que a gravidade é maior, seria a mesma coisa? Que tipo, a gravidade aumenta lá e lá a gente voaria, e aqui a gravidade é menor e a gente está preso? Não, gravidade menor não. Deixa eu ver. É o contrário da gravidade, professora. Fale. É menor na Lua, né? É menor na Lua e maior na Terra. Você acabou dizendo ao contrário. Não, o nosso peso é igual aqui e lá, né? Só que na Lua, ela é menor, isso mesmo, eu falei ao contrário. E na Terra ela é maior, né? E ali, no caso, essa força chamada de empuxo age no sentido contrário ao peso do objeto. Na situação apresentada, o peso da bolinha está concentrado. E o empuxo é menor. Que legal isso. Então, faz com que ela afunde. E quando muda o barco, né, para outro formato, o empuxo fica maior e faz com que ela flutue. Poxa vida. Muito legal. Será que esse texto do Arquimedes vai ajudar a gente a entender, Isis? Sim, eu acho. Ele tem... com essa coisa da bolinha, não faz tanto sentido se você for olhar como o formato, mas como a densidade tem. Ok. Então quem quer ler aqui o começo do texto do Arquimedes? Posso começar, já que ninguém falou? Pode, continua. Ok. Arquimedes e a coroa do rei. Conta-se que o rei de Siracusa, cidade-estado da Grécia Antiga, procurou o físico, matemática e inventor grego Arquimedes para solucionar um problema. O rei havia contratado uma pessoa para fazer uma coroa e lhe entregado uma barra de ouro. Quando recebeu a coroa, o rei ficou desconfiado de que nem todo o ouro que havia entregado ao ourives teria sido usado para fazer a coroa, mas que apenas uma parte dele havia sido misturada a metais de menor valor, como a prata e o cobre. Como ficou inquieto com a suspeita, pediu ajuda a Arquimedes. Ourives é a pessoa que fabrica ou vende objetos feitos de ouro ou prata. Então, após muito pensar, Arquimedes chegou à conclusão de que, se colocasse uma barra de ouro igual a dada pelo rei ao ourives em um recipiente com água e a coroa em outro recipiente igual e com a mesma quantidade de água, ele conseguiria saber se todo o ouro foi usado ao comparar a quantidade de água que transbordava nos dois recipientes. Se não transbordasse a mesma quantidade de água, as desconfianças do rei estariam certas e Ourives teria misturado outros metais ao ouro para fazer a coroa.
Após realizar o procedimento, Arquimedes observou que a quantidade de água que transbordou nos 2 recipientes não foi a mesma. Ele utilizou um método para testar se a coroa era ou não de ouro puro e usou um empuxo para provar que a coroa foi feita com uma liga, ou seja, uma mistura de ouro com prata. Cara, genial esse Arquimedes, hein? Genial. Aqui dá para entender bem melhor mesmo essa questão, né, Isis? Do empuxo. É, bem isso. Algum comentário? Kaique, Rafael? O Nicolas entrou. Oi, Nicolas, quanto tempo! Manuela, eu sei que é você. Você colocou o nome do Johan, mas é você, né, Manu? Vai, eu não caio mais nessa. Isis, um dia eu falei, vou fazer uma brincadeira com a professora, já que ela faz um monte de brincadeira com a gente. Eu peguei o nome do Johan, um amigo meu que nunca veio na aula, no Meet. Eu peguei e coloquei, a professora ficou tão feliz, ficou, Johan, que bom que você veio. Deu, ai, que dó. Ai, meu Deus. Que dó da prof, não sabia que era Manu. Olha, o Johan veio, que bom. Não, pera, é a Manuela. Poxa. Pegadinhas do malandro, né? Eu caí na pegadinha. Ela colocou o nome do Johan, eu fiquei toda feliz que o Johan entrou na reunião. Nossa, mas essa história do Arquimedes eu gostei bastante, né? Ele fez ali um teste, né, para ver se a coroa era de ouro puro mesmo, né? Se não estava enganando ele, né? E a mesma coisa da massinha de modelar, né? Ele viu que a água transbordou, né? Legal. Mas meu celular tá mesmo acabando a bateria. Eu tô usando só o carregador mesmo. Uhum. Então, ele viu que a quantidade de água transbordou nos 2 recipientes. Se não transbordasse a mesma quantidade, as desconfianças do rei estariam certas e o ourives teria misturado outros metais. Então, as desconfianças deles estavam certas, né? E sabe de uma coisa? Fale, Isis. Uma coisa que para mim não fez tanto sentido foi que a coroa, ela é redonda, né? Mas ela não é uma bola. Ela não tem bem o que puxar, né? No empuxo. Não tem... sei lá, eu não sei dizer, explicar isso direito. Mas ela tem paredes em volta mas ela não tem fundo para colocar na cabeça. Entendeu? E daí ela não tem tanto espaço para empurrar para cima do empuxo, entendeu? O formato dela não ajuda? Você quer dizer assim, que ela é um formato que não é igual ao da massinha? Isso? Tipo isso, porque ela... Vamos pensar num pote, ok? Sem a tampa e também não tem o fundo, só tem a estrutura em volta. Entendi. Entendeu? É tipo isso. Daí a coroa é só essa parte em volta. Isso mesmo. Então, teoricamente, ela flutuaria, certo? Se for pensar assim. Bem isso, porque ou ela iria para baixo por causa do empuxo. Porque daí o empuxo não vai conseguir empurrar para cima. Então, teoricamente, ela afundaria tudo. Então, por não ter empuxo também. Mas o método que ele usou para testar se a coroa era de ouro ou não, de ouro puro, é porque o empuxo
Depende do material que é usado. No caso, foi usado outro material além do ouro, né? Metais, né? Por isso que ficou pesado. Será que seria essa a explicação? Porque foi Eu usado, não sei. entende? Eu não sei, porque ao mesmo tempo que ela poderia ter flutuado, porque o ouro é pesado, ela poderia ter afundado, porque é mais difícil pro empuxo levar a coroa para cima. Então, talvez a coroa não tenha encostado tudo lá embaixo, né, do recipiente que a Arquimedes usou. Porque um pouco empurra, mas não é muito, porque ela não tem tanto espaço para empurrar. Entende? Sim, entendi. Bom, aqui no final do texto fala que ele observou que... No caso, a pergunta seria: uma coroa feita de ouro e outra feita de metal, teria diferença no peso? Talvez a de ouro puro encostasse embaixo por causa do peso, e a outra não ficaria embaixo, não encostaria, ficaria no meio, assim, não encostaria embaixo, porque os metais provavelmente seriam menos densos, né, do que a água. Entendi. Isso é o que eu digo, é o que eu acho, assim. Eu vou pesquisar, eu sei, isso aí a gente pode continuar na próxima aula. É interessante esse levantamento que você trouxe. Eu vou colocar aqui: metal afunda, para mim pesquisar para a próxima aula a gente tirar essa dúvida, sabe, Isis? Diz aqui na apostila que tem uns objetos para a gente ver se afunda ou não afunda. Vocês viram qual que é? Sim, é embaixo, né, no Aprender Divertido. Mas lá no final tem? Ou não? Ô, Pro, Fale, adivinha quem não conseguia acordar? Rafael. Legal, Isis. Olha só. Um objeto, do que é feito, o que acontecerá e o que aconteceu. Se afundou ou não afundou. Legal esse aqui, hein? Pra gente fazer para a próxima aula, hein? O que vocês acham? É muito legal, parece ser bem legal pra gente fazer. E vai ser ainda mais legal se a gente conseguisse fazer uma videochamada ou tirar foto de cada um, né? Ótimo, perfeito. E tem a tabelinha aqui, eu achei. Acabei de achar também. Vamos combinar, então, para a próxima aula?